Graças a Deus, irmãos. Amém. Por conta da viagem dos nossos pastores, pastor Wagner e pastor Aurílio, que foram à Assembleia da Igreja Nacional em Maringá, eles foram acompanhados do presbítero Marquinhos, me incumbiram desta missão honrada, deste privilégio de poder trazer à igreja a mensagem nesta noite. E esta noite, este dia, é um dia muito especial. Especial porque hoje a IPI de Amambai, a igreja de qual eu e a minha esposa viemos, ela está completando 30 anos de organização. E, coincidentemente com esta data, fazem 30 anos que a minha polaca foi batizada. Então é uma data muito especial para as nossas vidas. E é privilégio poder ocupar esse púlpito para trazer a você, igreja, a você que nos visita e a você aí na sua casa, uma palavra que venha de encontro ao teu coração. Nós estávamos tendo uma série de mensagens sobre as 5 linguagens do amor. Foram 4 mensagens e por conta da viagem dos pastores, a série será concluída no próximo domingo, no dia da ceia, quando será pregada a 5ª mensagem sobre a linguagem do amor. Mas o que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite, a você que está em casa, é uma palavra, uma história muito interessante que falou muito ao meu coração. Eu espero que ela fale ao teu coração nesta noite. Onésimo, uma história de reconciliação. A Bíblia diz que por volta dos anos 60 depois de Cristo, Paulo, preso em Roma, escreve esta carta, esta epístola a Filemão. E eu quero perguntar aos presentes: quem aqui já teve oportunidade de ler a carta de Paulo a Filemão? Quem aqui já leu essa carta? Pode dar um sinal? Poucas pessoas, né? Muitos não leram. Mas eu quero dizer que esta epístola existe. Esta carta está no Novo Testamento e ela está entre as epístolas de Tito e o livro de Hebreus. E ela só tem um capítulo e contém 25 versículos. Uma carta muito interessante. E eu quero fazer outra pergunta. Quem aqui gosta de escrever carta? Há alguém entre nós que gosta de escrever carta? Pouca gente, né? Outra pergunta, você já escreveu carta? Já? Eu lembro-me quando... Eu vou falar do meu tempo, né? Para os mais novos não, porque hoje tudo é no celular. Mas nós éramos treinados a escrever carta. E nós tínhamos que arrumar assunto. Os professores davam um papel para nós e falavam assim, ó, escreva uma carta. Como era difícil. Mas nós tínhamos que colocar a nossa cabeça para funcionar. E o apóstolo Paulo, tantas cartas ele escreveu a tantas pessoas. E a Filemão, esta carta que nós vamos meditar sobre ela, e eu quero estimular você a ler este capítulo, único capítulo da carta de Paulo a Filemão, e que você possa desenvolver, e você tem a oportunidade de escrever uma carta. Tem a oportunidade, marido, escreva uma carta para tua esposa, filho, escreva uma carta para tua mãe, para teu irmão, escreva uma carta aqui para o pastor. É muito legal. Eu quero dizer também que esta carta, ela tem assuntos muito interessantes. E ela enfatiza principalmente
sobre a amizade, o perdão e a reconciliação. E eu escolhi, melhor dizendo, esta mensagem para trazer aos irmãos nesta noite, porque eu vejo a nossa igreja, e eu fiz questão de enfatizar no aniversário da nossa igreja, em janeiro, que a nossa igreja tem uma característica especial. Ela é uma igreja acolhedora. Ela é uma igreja que acolhe. Tantas pessoas vieram de vários lugares. Tem gente de Campo Grande, tem gente de várias cidades, de outros estados. Nós mesmos viemos da cidade de Amambai. E aqui fomos acolhidos. E eu vejo essa igreja uma igreja acolhedora. Embora pequena, mas é uma igreja acolhedora. Mas vamos fazer a leitura desta carta. São somente 25 versículos, e eu quero que os irmãos fiquem atentos e acompanhem, que será colocado na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque, graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, esta é a tua palavra, Senhor. A tua palavra que é viva e eficaz. Ela é a verdade. É sobre a tua palavra que eu oro, e que o Senhor fale através dela aos nossos corações nesta noite,
em nome de Jesus. Amém. Algumas considerações importantes é preciso que sejam feitas sobre esta carta. Notem que pela carta, pelas expressões do apóstolo Paulo, Filemão era um homem rico, dono de escravos. Era morador de Colosso e a igreja se reunia em sua casa. Filemão, com certeza, ele se converteu através da pregação de Paulo. E uma coisa muito importante, ele era um dos seus fiéis cooperadores. Na saudação que o apóstolo Paulo faz a Filemão, observa-se que ele era amigo da casa. No ditado bem popular, ele entrava pela porta dos fundos, entrava pela cozinha. Porque quando nós temos amigos e ele é de casa, ele não chega pela porta da frente, ele entra pelos fundos. Ele é de casa. Falando do personagem Onésimo, que é o tema da nossa mensagem, uma história de reconciliação, nós vimos que ele danificou e roubou a propriedade de Filemão e fugiu para Roma. E de acordo com a lei da época, é importante observarmos isso, escravos fugitivos, eles poderiam ser severamente punidos e até condenados à morte. É possível que Onésimo, ao ser preso, tenha sido colocado na mesma prisão em que Paulo estava. Porque Paulo conhecia muito a Onésimo. E na prisão, ele pregou a palavra de Deus a esse homem e com isso transformou a sua vida. Importante que observemos isso. E como bons presbiterianos, uma vez que hoje a Igreja Nacional, ela está completando 119 anos, avante sem temor, como diz o hino oficial da igreja, o pendão real. Eu quero tirar 3 lições para as nossas vidas, para que a gente possa compartilhar e que seja de proveito para todos nós. E a primeira lição que eu quero tirar desta história de reconciliação é sobre acolhimento. Acolhimento. A partir do versículo 8, e eu quero que os irmãos se atentem para o que diz a palavra, diz assim: por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor, eu, Paulo, já velho e também prisioneiro de Cristo Jesus. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Paulo faz uma recomendação a Filemão para que ele o acolha, não como escravo, mas como servo Onésimo. Você só recomenda a alguém quando você confia profundamente nesta pessoa.
Jamais você vai recomendar uma pessoa a alguém se você não o conhecer. Paulo conhecia o coração de Onésimo, o seu caráter. E Paulo também conhecia o coração de Filemão. Paulo conhecia o coração de Filemão. E ao recomendar Onésimo, ele o fez porque conhecia a transformação desse homem, porque tinha pregado o Evangelho de Cristo. E ele tinha sido transformado pela graça e pelo amor de Jesus. Quero dizer, queridos irmãos, amada igreja e você que nos assiste, que aqui, nesta igreja, constantemente acolhemos irmãos recomendados por pastores, irmãos de outras cidades, de outras igrejas, pais que enviam seus filhos, às vezes para estudar. Isso acontece. O pastor liga, os irmãos estão mudando para a cidade de Campo Grande. Mandei que eles procurassem a igreja. Acolha esses irmãos. Pais que mandam seus filhos, meu filho vai fazer faculdade. Um tempo ele vai ficar em Campo Grande. Recomendo a vocês, para que vocês acolham este meu filho. Se nós pudéssemos falar e nominar tantas pessoas aqui nesta igreja, nós teríamos muitas pessoas. Mas eu quero citar algumas. Em 2015, entrava por essa porta este casal, Rafael e Ellen. Murilo ainda garotinho, pequenininho. Vieram de Dourados, recomendado pelo irmão Saulo. E vieram a esta pequena igreja. Esta igreja que ainda estava esperando o seu pastor. E coincidentemente, naquele culto, quem estava pregando era esse que vos fala nesta noite. E o Murilo teve a oportunidade depois de se batizar aqui. E a Ellen, hoje, já ocupou vários ministérios de como cuidar das crianças. Hoje participa do Ministério de Mulheres, fala aqui as mulheres. E uma coisa muito interessante, sua filhinha, Lorena nasceu aqui. Maísa nasceu aqui. Foi batizada aqui. E eu perguntei para ela, o que fez com que vocês desejassem ficar aqui? O que chamou a atenção? Ela disse que chamou a atenção quando chegou na porta e viu aquele sorriso bonito da diaconisa Osana dando as boas-vindas a eles. Isso marcou no coração deles. O Rafa, ele chegou aqui, esse homão que tem um coração maior que ele, aprendeu a tocar violão, e você viu hoje fazendo solo aqui. Eu glorifico o nome do Senhor de ver isso aqui na igreja, porque a igreja o acolheu, porque a igreja trouxe eles para cá, e hoje eles se sentem acolhidos, e hoje eles acolhem. Por que não lembrar desse valoroso irmão Serginho? Dias difíceis, né, Serginho? Quando você veio para cá, e a igreja te acolheu. E hoje está aqui, transformado, glorificando o nome do Senhor, casou com essa linda mulher, Marcela. E eu louvo a Deus, todo culto que eu chego, só se eu estiver longe, mas se eu estiver perto, sempre o Serginho vem me dar um beijo. E eu o beijo, e isto é de Deus. Isso é acolhimento. A igreja tem essa característica. A igreja tem esse amor. E a pergunta que eu quero fazer, eu podia nominar várias pessoas, mas você se sente acolhido nesta igreja? Eu quero que você reflita sobre isso. Se você se sente acolhido nessa igreja, você acolhe os irmãos para quando eles vêm aqui? A primeira lição
que esta história, desta carta que o apóstolo Paulo nos mostra, é para que, ao enviar Onésimo de volta ao seu Senhor, que ele o acolha, não como um escravo fugido, mas que o acolha como um servo, como um cristão transformado. E esta igreja tem sido usada para a honra e glória do Senhor, para transformar vidas de pessoas que vêm de lá de fora, às vezes arrebentados, com muitos problemas. E a igreja, amados irmãos, queridos visitantes, e você que nos assiste aí na tua casa, a igreja é um hospital. Aqui é ex de muita coisa, é ex-adúltero, um ex-desonesto, um ex-drogado, aqueles que o mundo lá fora rejeita, aqui ele é acolhido, Jesus acolhe. E pela palavra do Evangelho, são transformados, assim como Paulo pregou a Filemão, e transformou o coração daquele homem, independente da sua posição social, independente das suas riquezas. Paulo conhecia o coração daquele homem, que ele recebia em sua igreja, em sua casa, a igreja de Colosso. E ele conhecia Onésimo, aquele homem pecador, aquele homem que roubou, aquele ladrão, agora um homem transformado. Deus, quando nos criou neste mundo, tantas coisas nos oferece aí fora, mas coisas que são passageiras, coisas que a nossa alegria é uma alegria apenas momentânea, mas depois vira tristeza. Mas quando fomos alcançados e acolhidos pelo Senhor Jesus, nós podemos experimentar a verdadeira felicidade e a paz que o mundo não conhece. Cristo nos acolheu. E eu quero dizer a vocês, Onésimo foi devolvido ao seu Senhor. A partir do momento que nós nascemos para Cristo, nós não vivemos mais, e aí está a grande diferença, conforme o mundo quer que a gente viva. Nós andamos na contramão. Infeliz é o homem, a mulher que não se perdoa daquilo que fez no passado, daquilo que era. Porque se Cristo já nos perdoou, quem somos nós para ficarmos nos cobrando daquilo que fizemos de errado no passado? A palavra do Senhor diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas que eu vivo na carne, eu vivo pela fé, porque Ele me amou e se entregou por mim na cruz. Ele nos perdoou. Nós vivemos novidade de vida. Nós somos, como Onésimo, novas criaturas, filhos de Deus. Filhos de Deus, aquele que nos tirou das trevas para o seu reino de luz, para proclamar as virtudes desse Deus maravilhoso. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo separado, exclusivo do Senhor. Amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? Vamos mais adiante um pouquinho. Vamos prosseguir a segunda lição que nós podemos ter com esta história. Honra. Honra. Paulo, através desta carta, ele pede a Filemão que Onésimo seja tratado com honra. Palavra difícil neste mundo nos dias de hoje. Honra. E aqui, você que é filho, eu quero dizer, o primeiro mandamento com promessa diz assim, honre o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra. Honre teu pai e a tua mãe. Você quer viver? Honre teu pai e a tua mãe. E quando nós falamos dessa lição de honra, o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 16,
Paulo pede que Filemão trate Onésimo com honra, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim, diz Paulo. Olha a responsabilidade de Paulo ao pedir isso a Filemão. Filemão deveria esquecer tudo de ruim que Onésimo tinha feito para ele e recebê-lo com honra. Apelo em favor do meu filho Onésimo que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mande-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Vejam, irmãos, que Paulo apela para a compreensão e o amor a Filemão. Que maravilhoso, que extraordinária esta lição para as nossas vidas. Você pedir para que uma pessoa seja honrada, que você recomenda, você tem que conhecer muito essa pessoa. Agora pensem, você recomendar uma pessoa, se é uma pessoa que é tudo bem, uma pessoa bem-quista, uma pessoa que já é da sua formação, tem um caráter de uma família, seria até fácil. Mas Paulo manda de volta um cara que tinha roubado o seu Senhor. E que ele o trate como irmão, como cristão. Como você é tratado aqui nesse lugar? Você tem sido honrado nesse lugar? Quero dizer a você, igreja, a você, irmão, que nós acolhemos, mas nós temos que honrar. Preferir uns aos outros em honra. Honrar é amar, é dar atenção, é ouvir, é ser tratado igualmente como você trata a qualquer um. Aqui na igreja nós somos filhos amados do Senhor. Deus não faz distinção de ninguém. O mesmo valor que eu tenho, cada um de vocês tem. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja, a noiva do Senhor, à espera do noivo. Que se adorna, que se prepara para o encontro com o noivo. Filemão tinha que honrar aquele servo que mesmo antes de roubá-lo, que o servia, agora teria que ser servido, sentar na mesa junto. Não mais como um escravo, mas como um irmão, como cristão. Como nós temos nos tratado aqui? Será que nós temos honrado uns aos outros? E às vezes eu fico pensando que nós não podemos fazer isso também só aqui na igreja. A igreja começa dentro da minha casa. Dentro da minha casa eu tenho honrado a minha esposa, eu tenho honrado meus filhos. Você tem honrado os seus? Você tem honrado ou tem dado a desculpa que é muito difícil você acolher e você honrar um parente mais próximo, uma pessoa mais próxima? E eu digo isso a vocês porque isso já aconteceu comigo e eu reconheço isso. E eu quero dizer a vocês, pais, não façam, não cometam o erro que eu cometi. Eu, quando me converti, eu me dediquei totalmente à igreja e ao meu trabalho, e eu achava que eu fazendo isso, e eu corria, viajava e procurava trazer as coisas para os meus filhos,
Mas eu tive um problema sério com cada um dos meus filhos. E um dia, e não faz muito tempo, eu confrontando, conversando com eles, eles disseram: pai, o senhor tinha tempo para todos os irmãos da igreja, para todas as pessoas, mas o senhor não tinha tempo para nós. Você não nos ouvia, pai. Quando o senhor vinha falar comigo, era só com sermão. Não faz isso, não faz aquilo. Isso causou uma separação muito grande. E hoje, graças a Deus que nós tratamos disso, eu reconheci isso. E hoje, talvez por conta disso, que eu vejo o quanto um avô e uma avó faz pelos seus netos. Eu achava que isso era uma coisa... Não é diferente, isso não acontece assim. Não, mas a gente deixa de fazer as coisas para fazer pelos netos. Esse amor, talvez, porque a gente não deu pelos filhos. Então, pais, vocês que têm os seus filhos, honre os seus filhos, acolha os seus filhos, tirem tempo para os seus filhos. Não deixa que eles cresçam, porque depois que eles crescerem, eles se vão. E aí não dá mais. Aí não dá mais. Nós como igreja temos a oportunidade de sermos acolhidos, de honrar uns aos outros, mas nós temos que honrar lá de casa. Honrar o meu pai, honrar os avós, honrar os meus irmãos, meus parentes, meus vizinhos. As nossas atitudes vão falar mais que as palavras. E Deus vai à frente e Deus abre portas. Você crê nisso? Eu posso ouvir um amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais adiante. Para concluir, eu quero falar da terceira lição. A terceira lição que nós podemos tirar sobre esta história da carta de Paulo a Filemão. A dívida foi paga. A dívida foi paga. A partir do versículo 17 diz assim: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo do próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Observem que todo o crédito que Paulo tinha com Filemão, ele abre mão em favor do seu filho Onésimo. Será que você faria isso na sua vida? Todo o crédito que você tem com alguém, obrigação, essa é a palavra que alguém te deve, você abriria mão de alguém que você recomenda essa pessoa, de um ex-escravo, de um ex-ladrão? Será? Aí que está a diferença do Evangelho. Falar do Evangelho sobre as coisas boas é muito fácil. Mas quando nós somos testados, e essa pergunta eu quero fazer para você e eu faço para mim, será que nós faríamos isso? A conta que ele te deve, se tiver alguma coisa, eu pago, mas recebo como cristão. Se ele te roubou, se ele fez um mal para a tua família, esqueça, eu garanto por ele. Eu garanto por ele. E a lição que isso nos ensina é que nós, e queremos trazer à memória, que como Onésimo, nós éramos escravos do pecado. O pecado, ele faz separação de nós e Deus. O pecado. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E porque Ele ama o pecador, Ele mandou o seu Filho Jesus para que viesse aqui neste mundo e desse sua própria vida para nos resgatar e nos reconciliar com Deus. Por amor, Deus deu e usa Paulo para pregar o Evangelho de Cristo, transformando a vida de Onésimo em de um servo inútil para um servo útil. Pelo amor e misericórdia de Deus, Deus nos libertou da escravidão do pecado e da morte,
nos transportou para o seu reino de luz através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. Nosso Senhor e Salvador. Jesus, pelo seu sangue, fomos libertos. Éramos como Onésimo, servos inúteis. Mas pela graça nós fomos transformados. E hoje nós podemos dizer, depois de sermos acolhidos, honrados, e o preço pago por Jesus, servos úteis. Você se sente um servo útil? Posso ouvir um glória a Deus? E para finalizar, nós tínhamos um preço. O apóstolo Paulo, quando ele fala a Filemão, o preço que ele te deve alguma conta, põe na minha conta, eu pago. É importante fazer menção do que o apóstolo Paulo diz e trazer isso para as nossas vidas, é que nós tínhamos um preço. E como esse preço foi pago? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19 diz: pois você sabe que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele nos libertou, através do seu sangue. A dívida que existia contra nós foi cancelada. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita desta dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e a removeu, pregando-a na cruz. Quem deveria estar naquela cruz era eu, era você. Cristo nos libertou, derramou o seu sangue. E a dívida que foi paga publicamente, Ele pagou e foi colocado ali naquela cruz. A dívida foi paga, e tendo despojado os poderes e autoridades, Ele fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nós somos livres. O preço foi pago. É por isso que nós somos acolhidos. Jesus, Deus, mandou o seu Filho nesse mundo para que morresse em nosso lugar. Derramasse o seu sangue, para que nós, como servos inúteis, escravos do pecado, pudéssemos ter uma esperança e uma nova vida. Quando você não se perdoa, quando você acha que você tem culpa de alguma coisa, você está menosprezando o sacrifício de Jesus. Ele ressuscitou. Ele está vivo à direita de Deus Pai. E Ele está olhando para essa igreja nesta noite, neste lugar. Eu creio nisso. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama e nós somos livres. Livres do pecado e da morte. Para que a gente possa viver boas novas. Para que a gente possa proclamar esta salvação. Falar as verdades. Falar aquilo que Deus tem feito e transformado as nossas vidas. Paulo fez assim nessa história de reconciliação. Aquele homem que era um escravo, agora voltou como um cristão, totalmente transformado, para ser tratado como um filho. Jesus assim faz as nossas vidas. Quero convidar a equipe de louvor para que venha aqui à frente, para que nós possamos cantar uma canção. E depois dessa canção, eu quero orar com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Sei que foi pago um alto preço
contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço. Vamos colocar em pé. Vamos cantar essa canção. Glorifica o nome do Senhor. O preço foi pago na cruz do Calvário. Somos livres. Ele nos amou e pagou o preço. Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue. Aleluia. Lutando o bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando, removendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos a nossa nação do Senhor. E por mais que as trevas dividem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço do Senhor. E por mais que as trevas dividem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Continue adorando o Senhor. Pai, nós adoramos o Teu nome. Agradecemos pela Tua palavra, Pai, que é a verdade, que é viva e eficaz, e que nós possamos refletir, Pai, sobre a grandeza, Pai, do perdão, do amor e do sacrifício de Jesus. Pai, se nós somos acolhidos, é porque o Senhor nos amou e mandou o Seu Filho para morrer em nosso lugar. Se nós somos honrados, Senhor, de servos inúteis, e hoje somos servos úteis, é porque a Sua graça nos alcançou e o Seu amor nos transformou. Senhor, se existia dívida contra nós, não existe mais. Jesus já pagou o preço. Ele derramou o Seu sangue lá na cruz do Calvário, porque Ele nos amou e Ele obedeceu ao Pai. E hoje, Pai, nós podemos dizer com orgulho, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que aquilo que nos separava do Senhor, que era o pecado, hoje nós podemos dizer que somos Seus filhos, Senhor, porque o sangue de Jesus nos comprou. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E eu oro pelos meus irmãos aqui nesta noite, Pai, pelos irmãos que estão em suas casas, Pai, que possamos tomar posse dessa palavra
e começar de uma forma diferente a partir de hoje, Pai, de acolhidos a sermos acolhedores, de honrados a honrar os outros e reconhecer que Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Abençoa o teu povo nesta noite, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, Pai, e que possamos viver esta verdade e proclamar esta verdade, que somos teus filhos, Senhor. É assim que oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém.